Deus abençoe a todos vocês que vão assistir esse vídeo. Eu me chamo Francisca Freitas, nasci no interior do Ceará, numa localidade chamada Capinhaçu, área marítima. E meus pais eram agricultores. Eu digo eram porque eles já não estão mais conosco. E tiveram 5 filhas, e eu sou a mais nova. E ele ficou muito revoltado, meu pai, porque ele queria muito um filho homem para ajudar ele na roça, na agricultura, e não aconteceu. E ele reclamava todos os dias. Reclamava, dizia que era amaldiçoado, porque o pai de família que não tinha um filho homem era amaldiçoado, não deveria nem ter nascido. E se tivesse nascido era para ter caído, quebrado o pescoço. E a gente foi crescendo, o tempo foi passando e a gente ouvia ele falar essas coisas. Ali a gente se sentia menosprezada pelo nosso pai, porque a gente não tinha culpa por não ter nascido um filho homem. E nós, mulheres, foi quem passamos a ajudar ele, porque a minha irmã mais velha, com 8 anos, ela já ajudava, já saía para ir trabalhar com ele na agricultura. Ela não podia fazer muita coisa porque era muito criança, muito pequena, mas ele já levava o mantimento, levava os trabalhadores para trabalhar com ele, e lá ele fazia um fogo debaixo de uma árvore, na sombra de alguma árvore, e lá botava a panela no fogo para cozinhar, e a minha irmã já ficava lá olhando para qualquer coisa, chamar ele, porque ele ficava bem perto. E assim, minhas outras irmãs também foram crescendo. Eu fui a última que passei a acompanhar, né? Mas também cedo, nós desde pequena que nós já acompanhava ele para todo tipo de serviço que um homem fazia, nós também aprendemos a fazer. Nós nunca tivemos infância, nós nunca tivemos brinquedos, nós nunca tivemos tempo para estar brincando. Nossos brinquedos, nós nunca ganhamos um brinquedo de nossos pais, nunca ganhamos um brinquedo, porque eu lembro que eu e as minhas irmãs, a gente mesmo confeccionava os nossos brinquedos, nossas bonecas. Eu lembro que era sabugo de milho, amarrado com um paninho, a gente fazia, botava uns cabelozinhos. E também, uma vez eu fiz uma boneca até de argila. Essa boneca era a coisa mais linda que eu fiz. E um dia ela perdeu-se, ela caiu, não sei o que aconteceu, que eu sofri muito procurando esse brinquedo, porque era muito lindo, bonequinha feita de argila que eu mesmo fiz. E era assim, né, porque eles não tinham condições, né, de nos dar brinquedo. Nós morávamos nessa localidade, era no meio de 2 dunas, era dunas de um lado, dunas de outro, e o meio era um terreno plano, era um local muito bonito, muitas árvores. Só que lá não entrava nenhum transporte. Lá, para a gente se locomover de lá, só se fosse em animais, né? Jumento, cavalos, mas transporte motorizado lá não entrava. Não tinha energia elétrica, não tinha água. A água que nós tínhamos lá era de uma lagoa muito grande, muito profunda, dentro do terreno. Esse terreno lá era enorme. A lagoa profunda, muitos peixes, peixes, muitas espécies de peixe acumulava lá. Lá nós tirávamos o nosso alimento de lá, dessa lagoa. Também meu pai plantava muitas coisas também. À medida que a lagoa, às vezes, quando chegava o verão, a água ia secando um pouco e ele aproveitava a beira do lago e fazia umas leiras. Ficava a terra molhada, ele cavava, fazia umas leiras e ali ele plantava o feijão, plantava a batata doce e plantava também macaxeira, mandioca, e também plantava cana. E essa cana, com o tempo, ele mandava fazer a rapadura. E tinha muitas árvores frutíferas, né? Tinha coqueiro, era um coqueiral, a coisa mais linda.
tirava muitos cocos também para vendas, centenas de cocos ele vendia. E era uma vida simples, mas uma vida boa, eu posso garantir. Até que uma vez aconteceu uma tragédia muito grande lá, que só a misericórdia de Deus, foi a mão de Deus que nos protegeu. Que teve uma época muito chuvosa, que existiam as lagoas lá, a uns 8 quilômetros da nossa casa, e essas lagoas, com as chuvas, acumulou muita água. Eram 2 lagoas e tinha um espaço de terra seca entre uma e a outra. Mas chegou a época que foi muitas chuvas e esse lago emendou uma com a outra e não tinha espaço para acumular tanta água. Essa água se expandiu por todo o território lá, nesse lugar, chamado Penha, esse local. E os moradores da localidade, eram uns 8 quilômetros da nossa casa, o pessoal não tinha mais casa para morar porque a água invadiu tudo, plantações, tudo estava tudo cheio d'água, não tinha mais como esse povo mais nem sobreviver nesse lugar. Então, eles mesmos resolveram querer resolver a situação. Só que a situação para eles foi resolvida de uma maneira boa, mas para nós não foi. Porque eles abriram, era como se fosse uma barragem, eles abriram na direção da nossa casa. Meu pai até falou com eles para ver se eles conseguiam mudar, fazer o trajeto da água por outra parte, porque tinha condições, com mais dificuldade, mas tinha dado para fazer por outro local. Mas eles acharam melhor fazer por cima do nosso terreno. E aconteceu, né? Que uma noite, meu pai tinha a casa de farinha, tinha a nossa casa, e quando uma noite o meu pai, a gente estava dormindo e tinha um cidadão lá torrando farinha. A casa de farinha era antes da nossa casa, mas era na direção de onde viria essa água. E quando foi de 1h da manhã para 1h30, esse homem estava lá, um torrando farinha e tinha outro companheiro dele que estava dormindo dentro de um tanque. E o homem disse que ouviu o estrondo, era uma chuva grossa, ouviu um barulho muito forte. Quando ele ouviu esse barulho, esse homem tirou a farinha rapidamente de dentro do forno, colocou dentro de outro tanque e passou correndo e esqueceu o companheiro que estava no tanque, lá dentro dormindo. Passou por trás da nossa casa e chamou meu pai. E disse que a água da Lagoa do Penha estava vindo. E ali, imediatamente, o nosso pai nos acordou e nós levantamos todos assustados, sem entender o que estava acontecendo, mas a gente não tirou nada de dentro dessa casa, não tiramos nada. O nosso pai só fez ajuntar as filhas. E é isso que aconteceu, né? Eu vou encerrar esse vídeo e Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.